Sapienza Mentoria Digital apresenta Primeiro Congresso Internacional Sapienza. Agora você irá assistir a palestra proferida pela professora doutora Aquila Cerbati Borges Portela, farmacêutica da Santa Casa de Belo Horizonte e professora da Faculdade Pitágoras. Boa tarde, meu nome é Aquila Cerbati Borges Portela, eu sou farmacêutica pela UFMG, pela Faculdade de Farmácia da UFMG, mestre e doutora em Ciências da Saúde, Infectologia e Medicina Tropical pela Faculdade de Medicina da UFMG, especialista em Farmacologia Clínica pela Unimontes, sou responsável pelo Serviço de Farmácia Clínica da Santa Casa de Belo Horizonte, coordenadora da residência multiprofissional em terapia intensiva da Santa Casa de BH, professora da Faculdade Santa Casa de Belo Horizonte, professora da Faculdade Pitágoras, do Grupo Croton. Eu vou falar com vocês hoje sobre o papel da farmácia clínica hospitalar na pandemia de Covid-19. Perdão, aqui entrou no slide errado. Então, vou iniciar falando um pouco sobre o coronavírus. O novo coronavírus, ele pertence à família Coronaviridae, denominado SARS-CoV-2, que possui elevada homologia com o vírus causador do surto SARS em 2003, o SARS-CoV, que causou o surto SARS. O SARS-CoV-2 é um vírus de RNA, cujo material genético é representado por uma única molécula de RNA positivo, sendo todo o seu genoma contém menos de 35 mil nucleotídeos, cada um deles formado por uma molécula de ribose, de açúcar, um ácido fosfórico e uma base nitrogenada. Após a introdução do material genético viral na célula hospedeira, é formada uma vesícula celular, sendo que no interior dessa vesícula o vírus é retido e multiplicado. Posteriormente, as moléculas de RNA positivo produzidas dentro desses endossomos são liberadas e a síntese de proteínas virais acontece. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a Covid-19 é uma doença, então, causada pelo SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico variado, que vai desde assintomático até os quadros graves, sendo que 80% dos indivíduos infectados, eles são assintomáticos ou apresentam sintomas leves que não necessitam de atendimento em estabelecimentos de saúde, e 20% dos indivíduos infectados evoluem para as formas graves, onde há necessidade de atendimento hospitalar, principalmente pela dificuldade respiratória. Desses 20%, 5% podem necessitar de suporte ventilatório, incluindo internação em terapia intensiva. Nos casos moderados, os sintomas mais frequentes podem incluir tosse persistente, febre persistente diária, piora progressiva dos sintomas relacionados à Covid-19, como adinamia, prostração, hiporexia, diarreia, além da presença de pneumonia sem sinais ou sintomas de gravidade. Já nos casos graves, a gente considera, então, a ocorrência da síndrome respiratória aguda grave, que é uma síndrome gripal que apresenta dispneia, desconforto respiratório ou pressão persistente no tórax, ou então saturação de oxigênio menor que 95% em ar ambiente. Também é avaliado coloração azulada em lábios e rosto. Em crianças, nós temos um espectro diferente de sintomas, com taquipneia igual ou maior a 70 RPM em crianças menores que 1 ano, já em crianças maiores que 1 ano, taquipneia igual a 50, maior ou igual a 50 RPM, hipoxemia,
desconforto respiratório, alteração de consciência, desidratação, dificuldade para se alimentar, lesão miocárdica, elevação de enzimas hepáticas, disfunção da coagulação, rabdomiólise, cianose central ou saturação de oxigênio menor que 90 a 92%, em repouso e ar ambiente, letargia, convulsões e dificuldade para se alimentar ou recusa alimentar. Nos casos críticos da Covid-19, os principais sintomas são sepse, síndrome do desconforto respiratório agudo, síndrome do desconforto respiratório e insuficiência respiratória grave, disfunção de múltiplos órgãos, pneumonia grave, necessidade, então, de suporte ventilatório com internação em terapia intensiva. Em relação às complicações da Covid-19, frequentemente detectadas alterações neurológicas, além também de alterações relacionadas à função renal. Boa parte dos pacientes que permanecem internados pós-Covid são decorrentes de... Essa internação decorre de alterações no sistema nervoso central. Então, pode ocorrer delírio, encefalopatia, agitação, acidente vascular cerebral, meningoencefalite, alteração do olfato e paladar, que são bem comuns, ansiedade, depressão, distúrbio de sono, e é comum, é possível, né, na verdade, verificar ocorrência de sintomas, de sinais neurológicos, mesmo em pacientes que não apresentaram sintomas respiratórios, como cefaleia, alteração de paladar e olfato. Em alguns casos, pacientes com cansaço persistente, alteração do seu ritmo de atividades até 6 meses após a infecção por Covid-19. As complicações clínicas da Covid-19 são geralmente mais leves em crianças, porém, em 26 de abril de 2020, o Sistema Nacional de Saúde inglês ele lançou um alerta notificando, então, sobre a apresentação de uma nova alteração clínica em crianças, caracterizado por uma síndrome hiperinflamatória que pode levar a um quadro de falência de múltiplos órgãos e choque, denominada Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica, ou seja, SIMP, que a gente tem visto também no Brasil. Ela está temporalmente associada à Covid-19. O diagnóstico da Covid-19, ele inicialmente é um diagnóstico clínico, uma suspeita clínica, devido aos sintomas como tosse, sintomas semelhantes a outras infecções respiratórias, febre, coriza, prostração, e também pela alteração de paladar, de olfato, a cefaleia, mas deve ser confirmado pelo diagnóstico laboratorial, onde o padrão ouro é o RT-PCR, no qual é possível detectar partículas, né, detectar o material genético do vírus em secreções retiradas do sistema respiratório, secreções oriundas do sistema respiratório dos pacientes ou, né, dos suspeitos de infecção. Falando um pouco da epidemiologia, eu trago aqui, então, o mapa da Organização Mundial de Saúde, que eu retirei do site em 27 de julho de 2021, que mostra a situação da Covid-19 no mundo, onde nós temos aqui 194 bilhões, 608 milhões e 40 mil infectados pela Covid-19, sendo 4 milhões, 170 mil, 155 mil óbitos pela Covid-19. Dentre os países mais atingidos pela Covid-19, nós temos
o Brasil. E o continente mais atingido pela Covid-19, nós temos o continente americano, seguido da Europa. No Brasil, nós temos, então, 19.688.660 infectados pela Covid-19, com 549.924 mortes pela Covid-19. Isso em 27 de julho de 2021, tá? E qual que é a importância da equipe multiprofissional no combate à Covid-19, né? Os pacientes com Covid-19 são pacientes complexos, já que a Covid-19 grave, ela gera alteração sistêmica, né, fazendo com que esses profissionais eles demandem diversos cuidados, diversas especialidades. Então, a equipe multiprofissional ela já é considerada um padrão ouro assistencial, né? A presença de outros profissionais que não médico, enfermeiro, já era considerado. Nesse paciente, nós temos um destaque muito grande para a importância da participação desses profissionais, incluindo o profissional farmacêutico. Tá? Esses profissionais demandam da medicina, a clínica médica, terapia intensiva, infectologia, nefrologia, neurologia, anestesiologia e pneumologia. Demandam também enfermagem, fisioterapia, farmácia clínica, psicologia, nutrição e do laboratório de análises clínicas. É um paciente que, então, ele precisa muito da presença desses profissionais. No caso da equipe médica, nós precisamos de diversas áreas, porque é um paciente que pode entrar no hospital pela internação, né, pela enfermaria ou apartamento, mas que pode sim evoluir para a necessidade de internação em terapia intensiva, onde precisa ter um médico intensivista habilitado para atender esse paciente. A infectologia nem se fala, já que é uma doença infecciosa grave. A nefrologia, já que muitos pacientes desenvolvem alteração renal, seja pela Covid-19 ou pelos medicamentos utilizados durante o tratamento, não utilizados para tratar a Covid, já que não existe um tratamento específico para combater o vírus, né, mas para tratar as consequências da Covid, o que nós temos de suporte para esse paciente, né, são os anti-inflamatórios esteroidais, suporte ventilatório. À medida que esse paciente fica muito tempo em terapia intensiva, surgem infecções oportunistas, infecções hospitalares, então é necessário fazer o tratamento dessas infecções, então pode sim ocorrer alteração da função renal em decorrência do uso desses medicamentos, mas também em decorrência da própria Covid-19. Da neurologia, para aqueles pacientes que desenvolverem algum distúrbio neurológico, alguma alteração neurológica, como um acidente vascular cerebral. Da anestesiologia, porque são pacientes que demandam grandes doses de sedativos. Nós tivemos um período de muita falta desses medicamentos, em que foi imprescindível ter o apoio da anestesiologia para poder otimizar a sedação que existia no mercado, né? O mercado ficou desabastecido de sedativos, desabastecido de bloqueadores neuromusculares, também da pneumologia, porque a doença de base, né? Tudo se inicia aí como uma pneumonia viral. A enfermagem para fazer todo o cuidado com o paciente, a prevenção de úlceras por pressão, a administração dos medicamentos, todo o cuidado que eles têm, a fisioterapia, principalmente a fisioterapia respiratória, também a fisioterapia para que os pacientes possam conseguir voltar a se locomover, aqueles pacientes que tiveram algum distúrbio ou muscular ou neurológico que os impedem de andar. Então, a fisioterapia de reabilitação para esses pacientes.
A farmácia responsável pela cadeia de assistência farmacêutica, pela compra, dispensação de medicamentos que tiveram tão escassos, principalmente durante a segunda onda da pandemia, nos meses de fevereiro até maio, né, nós tivemos, então, uma verdadeira guerra para conseguir manter os estoques abastecidos, conseguir ter medicamentos para tratar esses pacientes. A farmácia clínica, que vai trabalhar ao lado da equipe médica, dentro do CTI, dentro das unidades assistenciais, acompanhando o uso de medicamentos desses pacientes, tentando otimizar a farmacoterapia desses pacientes, prevenir eventos adversos. A psicologia, que é muito importante, em especial para esses pacientes e também para os seus familiares, já que são pacientes que precisam ficar distantes dos familiares, que não vão receber visitas e que sabem, né, que estão alarmados pela gravidade da doença, pela gravidade do quadro, como evoluiu, né? Pela nutrição. É impossível se tratar um paciente desnutrido, então é muito importante que a gente tenha pacientes bem nutridos para que eles consigam se recuperar. E os laboratórios de análises clínicas, né, que precisam ser ágeis e muito assertivos em seus resultados para que a gente possa tratar adequadamente esses pacientes. Quais que são os desafios? Quais foram os desafios do colapso em saúde do Brasil? Falta de profissionais habilitados, então nós precisamos trabalhar com a alta direção hospitalar, o RH, SESMIT e CCIH, para que fosse possível treinar esses profissionais, recrutar profissionais capacitados, ter quadro reserva, já que muitos profissionais também adoeceram, precisaram ficar afastados. Foi um momento em que houve grande número de atestados, né, porque os profissionais de saúde ficaram muito expostos. Falta de leitos, com necessidade de otimizar as vagas, otimizar altas, então procurar dar altas para aqueles pacientes que tinham condições, fazer uma alta segura e mais rápida, não prender o paciente no leito desnecessariamente. Às vezes a gente vê que o paciente fica dias no leito sem necessidade, então é possível, né, se otimizar a alta de forma segura, e isso procurou ser feito no município de Belo Horizonte como um todo, e na Santa Casa de BH também. Isso depende muito de uma ação conjunta da equipe assistencial, da alta direção hospitalar, internação, faturamento. E nós chegamos aí na área da farmácia, em que tanto a farmácia, responsável ali por comprar, dispensar os medicamentos, quanto a farmácia clínica foi muito atuante, que foi na falta de insumos. Tivemos, sim, falta de medicamentos. Aqui em BH, na Santa Casa, não tivemos problemas com oxigênio, né? Não vi esses problemas com oxigênio, que ocorreu em algumas partes do país, infelizmente, mas sim, nós sofremos com a falta de medicamento no mercado. A gente tenta comprar, mas não tem, né? Aquela situação que você sabe que tem que comprar, você tem o dinheiro para comprar, você se planeja adequadamente, mas o mercado não tem para te abastecer. Então, foi necessário fazer um trabalho com a equipe assistencial, né, informando sempre essa equipe sobre as faltas, dando a essa equipe os substitutos, comissão de avaliação de tecnologias em saúde, que foi a responsável, então, por elaborar os comunicados de falta, detectar junto com a alta direção, com a diretoria clínica, o que seria o substituto, junto com as equipes médicas, então, no caso dos sedativos, procurava a equipe de anestesiologia, dos antimicrobianos, a equipe de infectologia, os substitutos para aquele item principal que estava em falta. E o setor de compra, o setor financeiro, também para que a gente se detectasse, achasse algum fornecedor com os produtos em falta no mercado ou com seus substitutos, que a gente conseguisse uma agilidade muito grande na compra. E se não fosse possível comprar, que fosse fornecida essa informação
rapidamente para a Comissão de Avaliação de Tecnologias em Saúde, para que essa pudesse reportar à alta direção, a diretoria clínica e toda a equipe assistencial para que todos pudessem trabalhar de forma acertada. Quais foram os insumos que faltaram, né? Então, no Brasil, em alguns estados houve falta de oxigênio, não foi a nossa realidade aqui. EPI, nós tivemos que revalidar outras marcas, trabalhar com marcas que a gente não conhecia, então a gente precisava de uma equipe multiprofissional para fazer a avaliação desses produtos. Os farmacêuticos clínicos trabalhando muito junto à equipe médica, na orientação do uso de novos sedativos, novos anestésicos, já que nós tivemos falta de basicamente todos os sedativos. Então, a gente sempre trabalhava com o que tinha no mercado para não permitir que o paciente ficasse sem sedação. Então, fentanil, midazolam, morfina, cetamina, dexmedetomidina e propofol foram medicamentos sedativos que estiveram em falta no mercado, que demandou muita atenção do farmacêutico clínico para fazer esse remanejamento, né, essa reorientação dos médicos. Bloqueadores neuromusculares também demandou muito do farmacêutico clínico, orientar, comunicar à equipe médica, coletar informação sobre o que estava funcionando, o que não estava, já que faltou rocurônio, atracuro, cisatracuro, teve momentos em que houve falta também de pancurônio. Anticoagulantes, nós tivemos que fazer várias substituições também, já que houve falta de heparina, fondaparinux, bemiparina e até mesmo heparina entrou em falta no mercado, heparina para uso subcutâneo. Antimicrobianos, ainda temos falta de polimixina B no mercado, tigeciclina entrou em falta, ampicilina, subactam, piperacilina, mais tazobactam, o que demandou um trabalho muito alinhado de farmácia clínica, diretoria hospitalar, diretoria clínica, equipe médica e CCIH. Anti-inflamatórios esteroidais também entraram em falta no mercado. Não cheguei a ver um desabastecimento total, mas uma dificuldade de compra muito grande, o que fez com que a gente tivesse que otimizar tudo que a gente tinha. Nós, felizmente, devido a todo esse trabalho conjunto, né, da equipe de farmácia clínica, junto à equipe médica, junto à Comissão de Avaliação de Tecnologias em Saúde, nós não chegamos a ver cenas como essa, de pacientes amarrados no leito, porque não tinha sedativo. Né? Nós conseguimos otimizar o tratamento com o que a gente tinha. A gente podia não estar utilizando aquilo que a gente tinha costume de utilizar, como cisatracuro para bloqueio, como midazolam, a combinação de midazolam e fentanil, mas a gente foi otimizando tudo que a gente tinha para que o paciente ficasse confortável. Então, quais setores que foram os responsáveis por segurar essa situação, por manter os pacientes atendidos, mesmo em situação extrema, foram Comissão de Avaliação de Tecnologias em Saúde, terapia, o Centro de Terapia Intensiva, Farmácia Clínica, Anestesiologia, a Alta Direção Hospitalar, a CCIH também, setor de compras e farmácia, tá? Sendo que a farmácia clínica foi responsável por aplicar junto à equipe médica e de enfermagem orientações sobre as mudanças de prescrições, adequações da disponibilidade de estoque, auxiliar na avaliação de novos fornecedores, auxiliar na avaliação farmacoeconômica da terapia empregada, auxiliar na notificação de eventos adversos e desvio de qualidade relacionados aos produtos que estavam sendo utilizados, fazer a orientação de paciente na alta hospitalar. Esses farmacêuticos clínicos, esses 6 farmacêuticos clínicos, né, que trabalham aqui na Santa Casa, faziam um atendimento de 7 farmacêuticos clínicos, desculpa, de 280 pacientes por dia, de segunda a sexta-feira, gerando uma economia total de R$50 mil por mês para a instituição, ao reduzir doses de medicamentos que estavam incompatíveis com a função renal desse paciente,
ao promover o uso racional de medicamentos, a tirar da prescrição aquilo que não era necessário para o tratamento daquele paciente. Quando eu falo tirar, é fazer intervenção junto à equipe médica para que esse tratamento fosse desescalonado. Muito obrigada. Então, gente, era isso que eu tinha para passar para vocês. Agradeço a atenção de todos, muito obrigada. Estou à disposição também para esclarecer dúvidas. O canal Sapienza deve passar o meu contato para vocês, para que vocês possam, então, esclarecer quaisquer dúvidas sobre esse manejo, né, desses pacientes pela farmácia clínica. Gostou do conteúdo? Deixe sua curtida, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber novos conteúdos.